Boa noite, gente. Tô aqui para fazer um vídeo rapidinho pra gente conversar um pouco sobre o livro que cai amanhã na UERJ, né? O segundo exame da primeira fase da UERJ, que é o Gota d'Água, do Chico Buarque e do Paulo Pontes. Primeiro de tudo, lembrar que ele é um livro que é uma adaptação, né? Então ele tá fazendo uma intertextualidade com o teatro grego, né? A história original é o Medeia, escrita por Eurípides. Mantém a estrutura de teatro, todo escrito em diálogo, e mantém uma tragédia, né? E, assim, os pontos de relações que a gente pode fazer com os temas e com a atualidade é a questão da habitação, por exemplo, né? Já que o casal principal, Medeia, é no original. Nessa adaptação do Chico Buarque, nessa intertextualidade, que é feita através da alusão, né? Poderia ser paráfrase, poderia ser paródia, poderia ser, que mais? Citação, mas nesse caso é uma alusão. Tá? Ela passa a ser Joana. Então a gente tem o casal Joana, que remonta a Medeia, com o Jasão. Esse casal, ele mora no conjunto habitacional Meio-Dia do Creonte. Tá? Então, Creonte é um personagem importante por ele ser o dono, e ele dá umas arquitetadas aí em algumas coisas. Tem um trocadilhozinho também, que daqui a pouco eu vou explicar. O Creonte, ele dá um jeito de vender, né, alugar, enfim, o espaço dele para as pessoas de custo financeiro baixo, né? Então, assim, é barato da pessoa entrar, mas depois ele vai, tipo, aumentando as parcelas. Então as pessoas não conseguem sair. Então as pessoas que moram ali, elas não conseguem, dificilmente elas conseguem sair dali. Ele tem uma filha que se chama Alma, né, que ele vai depois dar em casamento a Jasão, quando Jasão vem a ficar famoso, né? Jasão, ele consegue emplacar um samba no rádio, ele emplaca um sambinho. Sabe aquele cantor, aquele artista de um sucesso só? Esse é o nosso Jasão. Então ele aceita a casar, né, com a filha do Creonte, a Alma, que aí a gente faz aquele trocadilho do vender a alma, né? Então, assim, ele é o vilão da história também, o Creonte, porque ele faz isso com a própria filha. E a Joana fica desolada, porque ela esteve com o João presente, né, na vida do Jasão. João, eu já até troquei o nome do protagonista. Enfim, ela tá na vida do Jasão desde sempre. Ele alcança o sucesso muito por conta da ajuda dela. Então ela se sente traída de ambas as formas, todas as formas possíveis ela se sente traída. E ele, nisso de que ele deseja, né, casar com a Alma, gera esse sentimento de vingança forte na Joana. Ela acaba envenenando, enfim, bolinhos para Jasão comer e morrer. Só que quem volta com esses bolinhos são os filhos. Eles têm 2 filhos, voltam com os filhos. Dali ela tem a ideia, né, de comer os bolinhos junto com os filhos, e no caso os 3 morreram, ela e os 2 filhos. E no primeiro plano a gente pensa assim: nossa, a Joana não conseguiu atingir o objetivo da vingança, já que a Medeia no original ela consegue matar o Jasão, né, que é uma história parecida assim de traição. Ela consegue matar o Jasão. Então, nossa, na adaptação a Joana não consegue se vingar. Só que aí a gente pensa, né, que ele vai se sentir culpado pro resto da vida de ter tido uma parcela de culpa na morte das crianças. Então, assim, na verdade ela conseguiu o objetivo sim da vingança, só que com um requinte ainda maior de crueldade do que a Medeia original, né? Então, assim, ela atinge o objetivo. Pra gente falar um pouquinho do Jasão, ele de família humilde, assim como Joana, né, com pouco estudo, com vida financeira também complicada. Ele faz o sucesso, né, lá com o samba. Então ele é o personagem que mais muda ao longo da história. Quando ele chega nesse ponto de terminar e ir embora, né, eles não se separam, ele simplesmente vai embora com a Joana, a gente percebe vários discursos machistas, porque na cabeça dele isso está naturalizado. Se a vida dele mudou,
se ele tem uma vida nova, se ele atingiu algo legal, ele precisa de uma mulher nova, né? Uma mulher que represente essa nova fase da vida dele, já que ele era 14 anos mais jovem do que a Joana. Então, na cabeça dele é um discurso completamente naturalizado. Ele sequer percebe que o que ele está fazendo é errado, ou mal percebe, né, que o que ele está fazendo é errado com a Joana. Então, assim, de vezes ele não deixa nem a Joana falar. Então, você tem também essa transversalidade aí. Falando do conjunto habitacional Meio-Dia, que eu já tinha falado no começo, a gente pode traçar um paralelo com a atualidade, até no caso Muzema, né? A gente tem um déficit habitacional aí grande, sempre teve, não é um problema de agora, na verdade é algo que nunca se resolveu, né? Não é um problema que a gente não tinha e de repente passou a ter. Então a gente tem um texto de 75, né, vigente aí junto com a ditadura militar. Então os autores, eles queriam mostrar, né, isso, que o povo, o público, eles estavam ausentes, né, da cultura do palco, né? Assim, o povo não está ocupando o espaço palco de um teatro. Então, essa dramaturgia do Medéia, do Gota d'Água, né, através do Medéia, é para fazer esse resgate do povo. Então, você tem um cenário brasileiro, com uma cultura brasileira, né, você tem a Umbanda aí, você tem o proletariado, você tem a galera do povo, a galera com dificuldade financeira, galera com dificuldade de moradia, e são essas pessoas que permeiam toda a história. No texto original, era o teatro grego, ele trabalhava muito com coro, né, a questão da música. Quem fazia o coro eram as anciãs, né? Então, pô, maior responsabilidade, tinha aquela característica de sabedoria. Na adaptação do Gota d'Água, quem passa a ser esse coro são as vizinhas. Então, olha que brasileiro, olha que carioca, né? Quem não tem a vizinha que sabe de tudo da vida da pessoa? Então, você tem esses vários elementos que formam essa ideia. A cultura, a música, o cenário, o coro, né? Enfim, várias coisas da cultura popular passam a tomar conta, porque o que eles querem é um espaço, né? É um cenário realista, crítico. Então eles usam uma peça que já existe para remontar algo que faça sentido no hoje, só que nesse hoje de 75, por isso que perpassa aí falando da ditadura militar. Um outro tema assim que a gente pode tirar do Gota d'Água é a questão de trabalho. Porque para pensar, o Creon de Vasconcelos, que é o dono do conjunto, né, ele acaba representando essa força do capital, porque ele é o cara que tem dinheiro, né, é ele que tem o dinheiro. E o Jazão, que sai desse universo miserável, passa a ter um poder econômico, né? Então ele faz aquela ascensão social através do dinheiro. Como ele passa a ter dinheiro, ele ascende socialmente. Tanto que o Creonte começa a enxergá-lo como um pretendente para a filha dele, né? Coisa que provavelmente jamais teria passado na cabeça dele. Então, muito por isso que ele acha natural, né, abandonar aí a Joana. A Joana, ela não vai fazer mais nenhum sentido para ele, mas ele não percebe, o que ele não percebe e a gente leitor percebe é que ele passa a ser um produto. Né? O Jazão, ele deixa de ser um pobre, uma pessoa que está ali tentando ser sambista, e ele passa a ser um produto da indústria cultural, né? Fazendo a gente pensar nesse aproveitamento da pessoa através do capital, né? Assim, o aproveitamento para o mercado e no mercado, né? De por que ele serviu para o mercado e como, né? De que jeito que isso foi feito. Então, a gente pode concluir que o Gota d'Água, ele tem esse traço com a verdade, né, assim, nua e crua do que vivia a pessoa mesmo de verdade na nossa sociedade, e vários temas aí transversais que a gente pode citar,
né? Ficar sempre de olho nas figuras de linguagem, nessa questão da intertextualidade, lembrar que é um texto dramático, porque ele é uma peça teatral, então ele vai estar todo pautado no diálogo, nos discursos diretos e indiretos e todos os tipos, são coisas que provavelmente vão estar fazendo parte aí da prova. Beijo, boa sorte para quem vai tentar o exame amanhã. Boa noite.